Shalom, shalom, queridos. Bom dia, boa tarde. Hoje é dia... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 18, domingo, dia 18 de dezembro de 2022. Tá uma gritaria por aqui, porque alguém ganhou alguma coisa no futebol. Mesmo que tenha sido um empate, acho que alguém foi favorecido por isso, né? Mas nesse pós-culto Glória de Sião, eu queria trazer para vocês algumas coisas que o Senhor falou. Foi um culto tremendo, adoração como sempre, espetacular. E quando começou uma profecia, foi um desencadear imenso de um monte de profecias. E eu vou tentar, eu desenhei algumas porque estava muito rápido para escrever e falar e ouvir ao mesmo tempo. Em idiomas diferentes. Às vezes o cérebro fica assim, socorro! E então... Teve uma senhora que deu um testemunho, ela falou que ela estava ali na produção do culto de Natal, que a gente vai ouvir a gravação no dia 24 ou 25, não sei. Ela lembrou, eles estavam cantando aquela canção, Vinde e adoremos, né? E ela se lembrou, Deus a levou lá no passado, quando ela tinha 10 anos de idade, que ela não conhecia Jesus ainda. E ela via os vizinhos indo para a igreja e ela falava, engraçado, eles têm algo que eu não tenho, eu quero isso. E ela literalmente batia nas portas em certos dias para pedir, você pode me levar ao culto? Você pode me levar ao culto? E lá isso seria meio proibido que os seus pais não concordassem. Nunca nenhum deles se dispôs a ir perguntar e convidá-la para ir ao culto. E ela era aquele tipo de família que ia ao culto uma vez ao ano, no Natal, para acender as velas. Então, a avó convidava e implorava, então, todo ano, eles iam com a avó no Natal. E ela se lembrou, naquele dia, nessa semana, enquanto elas estavam cantando Vinde e Adoremos, Deus a levou lá atrás, e nesses dias em que eles iam à igreja, uma vez ao ano, eles cantavam Vinde e Adoremos. E ela se lembrou daquele desejo do coração dela. E Deus conversou com ela, tipo, eu me lembro desse seu desejo, e eu honrei esse desejo, e hoje você está aqui cantando isso com a família nova que eu te dei, a família na fé, a família que tem aquilo que você ansiava por ter quando você tinha 10 anos de idade. E então a palavra foi que há desejos em nós que o Senhor colocou, aquele desejo que ela teve de conhecer ao Senhor veio do Espírito Santo que já estava atraindo. E há desejos que o Senhor coloca no nosso coração que precisam ser cumpridos num determinado tempo. E eles se cumprirão num determinado tempo. E até mesmo coisas que nós temos da nossa infância, que o Senhor tinha colocado esse desejo em nós, o tempo virá. Haverá o resgate desse passado, dessas memórias, o Senhor vai fazer. Então, Senhor, nós te agradecemos por alguns desejos que ainda não se cumpriram em nossas vidas. Nós não vamos nem perguntar por quê mais, chega de perguntar por quê. Mas nós confiamos em Ti, nós cremos que o Senhor colocou esses desejos em nosso coração e no tempo oportuno, no tempo estabelecido por Deus, no Moed de Deus, essas promessas e esses anseios e esses desejos que vêm de Ti se cumprirão cabalmente em nome de Jesus. Nós aguardamos e esperamos pacientemente no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos confiar que Ele tem o tempo e que nós estamos cooperando com Ele para chegar nesse tempo, se é que há algo para nós cooperarmos para isso se cumprir. Tem coisas que sim, tem coisas que não, para isso nós ouvimos o Espírito Santo para saber o que fazer. Agora eu preciso decifrar aqui os meus desenhos, saber onde começar. Primeiro vamos agradecer a Deus pelas primícias. E teve um momento em que nós demos graças por muitas coisas. Graças te damos, Pai, por esse tempo de primícias, por esse primeiro do mês de Tevet, em que peraí, aguenta, porque agora eu preciso entrar na mensagem do Chuck do Shabbat, já que eu falei isso. Te agradecemos pelas primícias de Tevet, em que um novo ciclo começa. É o tempo da tribo de Dan.
E então é tempo de crescer e amadurecer. Quando nós crescemos e amadurecemos, quando nós nos tornamos de maior, vamos dizer, de idade, nós começamos a prestar contas. Agora, não são os nossos pais que prestam contas pelas nossas transgressões, somos nós mesmos. Quando nós entramos na maioridade, acho que é assim que fala em português, nós entramos no tempo de prestação de contas, e assim nós responderemos por nossos atos. Logo, o juízo vem sobre nós damos conta, né? E nós trazemos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que foram falsas acusações contra nós. Nós é que comparecemos no tribunal de Cristo, com o sangue de Jesus e com a veracidade da Tua palavra que nos defende, para que nós possamos sermos corretamente julgados pelo Rei dos Reis e o Seu sangue venha nos cobrir dessas falsas acusações e volte sobre a cabeça do inimigo aquilo que ele vem nos acusando de fazer e a penalidade, o juízo que vem destes atos ilícitos que nós não realizamos, em nome de Jesus. Amém? Fez sentido isso? Nós quebramos as falsas acusações contra nós, porque nós agora somos maduros e nós respondemos pelos nossos atos e pelas as acusações quando são feitas, nós é que somos levados ao tribunal. Mas é o tribunal de Cristo. Aqui nós vamos, cobertos pelo sangue de Jesus, tendo nos arrependido dos nossos pecados, para que o sangue de Jesus possa nos cobrir e nos defender nessa hora. Um novo ciclo está começando, em que nós temos de rever o treinamento que recebemos, o preparo que recebemos até aqui. Então, nós somos treinados, desde o tempo que nós nos convertemos, desde o tempo que nós aceitamos a Cristo, nós estamos sendo treinados para entrar no nosso propósito. Então, a cada mês, a cada ano, desde a nossa conversão, o Senhor tinha com propósitos. Ele estava nos trilhando, ele estava nos levando numa jornada em que trilhávamos por um caminho. E esse caminho, ele tem um alvo. Esse alvo é o nosso hoje, vamos dizer, né? Cada vez o alvo era o próximo, o amanhã. O hoje nós trilhamos para o amanhã. Mas tudo isso veio, já Deus estava pensando em algo muito mais na frente, que é o nosso hoje, e que é o tempo da vinda de Cristo, o tempo de preparar esse exército para a sua vinda, o tempo de nós amadurecermos, encontrarmos esse lugar no exército, na igreja, na noiva, na Nova Jerusalém, o lugar da batalha dos últimos dias, o lugar do grande avivamento, o lugar da grande apostasia, o lugar de grandes sinais, milagres e maravilhas, o lugar da grande perseguição, o lugar de grande colheita. Então nós estamos chegando num momento onde a nossa maturidade ela precisa chegar ao seu máximo, ao seu full. Para quê? Para que nós possamos subsistir, para que nós possamos permanecer firmes, para que nós possamos vencer sem esmorecer, sem tremer, sem temer nada além do próprio Jesus, sem retroceder, sem desanimar. Nós precisamos ter uma maturidade ímpar nesse tempo. Então é tempo de nós revermos toda essa jornada de treinamento que o Senhor nos deu, o preparo que Ele nos trouxe até aqui. Cursos, informação, instrução, revelação, tudo para a nossa maturidade espiritual. E dentro de tudo isso, nós chegamos num momento em que a adoração precisa estar madura. A gente tem falado de adoração faz tempo já, né? A adoração precisa estar madura, porque essa adoração, a forma com a qual nós vamos adorar daqui para frente, é a maneira como é o que vai nos abrir as portas para nós, seja entrarmos, saltarmos, avançarmos para um novo lugar que Deus tem nesse tempo de transição para a glória, transição para o milênio, transição para o novo tempo que Deus tem. E eu sei que isso está um pouco mais para frente, porque antes dessa transição, nós temos a transição da tribulação, a transição da turbulência, a transição do grande aperto das dores de parto. E isso vai nos forjar de forma como nada nos forjou antes. Nós vivemos num país pacífico, num país tranquilo, nós somos bem-aventurados, privilegiados, nós tivemos tempo com tantos ministérios maravilhosos que nos ensinaram tantas coisas, né? Cura, libertação, cura interior, nós aprendemos a ministrar nas ruas, evangelismo, nós somos um povo muito bem-aventurado, muitos e muitos ministros de fora vieram semear o ensino aqui na nossa casa, aqui no nosso país, e
está chegando o tempo agora de nós usarmos todas essas ferramentas, instrumentos e armas que nós recebemos e nós aprendemos a usá-las, né? Discernir os tempos, sermos maduros. Agora é o tempo de nós, quem sabe, fazermos uma simulação, um ensaio para os tempos mais difíceis que estão por vir. E hoje na nossa nação nós estamos em tempos bem turbulentos. Muitas pessoas não veem, não enxergam, não conseguem ver como isso pode acontecer, mas se houvesse, vamos dizer, na possibilidade, se houvesse uma guerra no nosso país, nós saberíamos o que fazer, como nos posicionar. Então é importante a gente ter uma maturidade em que nós não, né, joga isso para lá, isso nunca vai acontecer aqui. No mínimo perguntar para o Espírito Santo o que cada um de nós deve fazer ou não, ele é que sabe o que tem no nosso futuro de amanhã, da semana que vem, do ano que vem. Então essa maturidade, ela não descarta as coisas que parecem absurdas, ela corre para Jesus. Eu acho absurdo isso, Deus, mas o Senhor diz o quê, né? Isso é uma maturidade que não são todos que temos, mas nós temos de continuar ensinando, discipulando a igreja, o corpo de Cristo, para que ele esteja pronto, para que ela esteja pronta para a vinda do nosso amado, e como nós ansiamos pela vinda do nosso amado, amém? Amém, sim e amém. Então nós vamos adorar de uma forma a entrar, saltar e avançar para um novo lugar de maturidade, onde nós vamos encontrar novas estratégias de guerra para saber como prosperar nos dias que estão por vir. Então é por meio da adoração, sempre a gente diz, né? A gente aprendeu com esse Ministério Glória de Sião, nós subimos em adoração e descemos com a estratégia para a batalha. Já descemos prontos para guerrear. E isso nos traz de volta aonde nós estávamos, que eu já não sei muito bem aonde que é, né? Em algum canto por aqui. Nós damos graças ao Senhor pelas primícias e nós vamos testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor, nessa canção que nós ouvimos, última, já nós ouvimos no começo do culto também, sobre os tambores, né? Que o Senhor deu para o Chuck uma visão de que eles faziam um ato profético com essa canção de Natal, que é do menino que tem o tamborzinho e ele vem diante de Deus. Ele só tem o tamborzinho, ele não tem mais nada, ele não tem riquezas, ele não tem nada para oferecer além do tamborzinho, e ele vem com seu tamborzinho tocando para Jesus, e o Chuck ouvia aquilo como se fosse um som da marcha do exército de Deus, cada um trazendo o seu dom e a sua expressão diante de Deus, e Deus na canção olha para o menino, todos dizem vem, ele chama, o menino vem, e ele ouve aquele presente, e ele aprova, ele recebe, ele dá o sim para o menino, tipo, amei o seu presente. Então venha diante do Senhor e traz para ele o seu presente, o seu dom, seu louvor, sua adoração, aquilo que ele vem desenvolvendo em ti, que você está começando, ou já há muito tempo já exerce e já ministra diante do Senhor, mas traga diante dele. E ouça o sim do Senhor, ele recebe o teu presente, o teu dom. Ele recebe aquilo que você tem para dar para ele. E se você não sabe o que dar para o Senhor, pergunte para o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe tudo a nosso respeito, e a respeito de Jesus e a respeito do Pai. Ele sabe exatamente o que nós devemos entregar para o nosso Rei, nosso Salvador, nosso noivo, nosso esposo amado, lindo, querido, santo, bondoso, majestoso, perfeito, amor, perfeita justiça. Então nós marchamos, e durante essa canção, o som e a vibração que entrava na terra era ouvida pelo exército, pelo Senhor dos exércitos. E nós estamos marchando junto. Em uma outra visão, houve uma procissão que o Senhor liberava, uma procissão sobre a terra. E era uma procissão celestial. E os anjos se juntavam a essa procissão celestial, e então aqui na terra nós, conforme ela passava por onde nós estávamos, nós também nos uníamos a ela. São coisas espirituais. Lembra que os céus já estão descendo? Essa procissão talvez faça parte desse descer dos céus, já preparando para a fusão das dimensões na vinda de Cristo, porque ele vai fundir céus e terra. Jesus disse, ore assim, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade nos céus como na terra como nos céus. Porque isso não acontece ainda.
o reino não está ainda aqui na terra. Então nós oramos, venha, e a vinda está vindo, os céus estão começando a descer. O abalo das dores de parto será como aconteceu no Monte Sinai. A proximidade, conforme o reino vai se aproximando, conforme a dimensão vai se fundindo novamente, a terra vai gemer, ela vai convulsionar, porque o abalo que aconteceu ali no monte, em que a terra tremeu e o que tocava ali morria, esse é o mesmo abalo que está acontecendo agora com os céus descendo sobre a terra. Será algo espetacular, apavorante, maravilhoso, incrível, estarrecedor, tudo ao mesmo tempo. Por isso requer a maturidade da noiva, a maturidade dos guerreiros de Deus, a maturidade de um remanescente daqueles que foram chamados e escolhidos, provados e aprovados para este tempo. Sim, Deus, nós dizemos sim. Sabemos que dói a forja. O treinamento de bootcamp, o treinamento do exército, ele dói, ele é difícil, ele cansa, ele exaure, ele machuca muitas vezes. Mas nós dizemos sim, porque queremos ser guerreiros maduros, provados e aprovados, forjados pelo teu fogo consumidor, pode queimar toda a palha, todo o restolho, toda a madeira, queima, queima, queima mesmo, Deus. Nós queremos te honrar e te adorar com tudo que nós temos e somos, tudo que o Senhor fez em nós. Nós dizemos sim e amém, em nome de Jesus. Junto com essa procissão, o Chuck teve uma visão a respeito dos Estados Unidos e nós precisamos tomar posse dela para o Brasil. Ele viu os anjos de novo se posicionando. Ele já teve essa visão várias vezes. Conforme ele estava falando, eu falei, mas Deus, por que ele está vendo de novo para eles lá, quando nós é que vamos ter um dia muito interessante amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã aqui no Brasil? Envia também os teus anjos. E como ele viu os anjos cercando toda a nação americana, ele os viu como se eles tivessem recebido novas armas e eles se posicionavam. Eles não estavam com as espadas desembainhadas, estavam com as espadas embainhadas, mas posicionados, apostos. E nós também tomamos posse, Senhor, desse exército que outros guerreiros aqui no Brasil viram para o Brasil, um exército de anjos cercando todas as nossas fronteiras, todo o perímetro da nação, de norte a sul, de leste a oeste, todas as fronteiras internas por terra e todas as fronteiras marítimas. Nós te agradecemos pelos 12 quartéis generais e portais celestiais que o Senhor estabeleceu pela nação brasileira, em lugares estratégicos. E te agradecemos porque nós não estamos sozinhos nessa batalha. Essa batalha pertence ao Senhor. E o Senhor é o nosso comandante. Nós não confiamos em homens, nós não nos estribamos em reis, ou cavalos, ou cavaleiros, ou no exército humano. Nós confiamos em Ti. A nossa petição saiu para Ti, o nosso clamor foi para Ti. E nós confiamos que a Tua intervenção virá sobre a nossa terra, assim como a intervenção que o Senhor fez no dia dos Macabeus. O Senhor salvou Israel e preparou o cenário para a vinda de Cristo. Nós também, nesses dias, estamos em tempos de preparar, as nações estão sendo preparadas para o cenário, para a segunda vinda de Cristo. E nós cooperamos contigo nesta batalha, nesse preparo, em nome de Jesus. Amém? O Senhor estava abrindo os céus, veio o profeta e disse assim, estou abrindo os céus e os anjos estão sendo enviados para cercar a nação. Foi o outro profeta, foi o primeiro que profetizou isso, né? E eles estão prontos. E veio depois uma outra que disse assim, que Deus estava abrindo portas, 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 muitas portas estavam sendo abertas para a cura, para a restauração, para a recuperação, para a unção e para o envio. Então, se a tua porta está sendo aberta agora, passe por ela e pergunte para o Senhor, que porta é essa, Deus? É a porta da cura, é a porta da recuperação, da restituição, é a porta do envio, é a porta da libertação, é a porta da provisão. Qual é a porta que Deus está abrindo para cada um de nós nesse dia, para que nós possamos receber o que é necessário para essa guerra, para o tempo desses dias que estão por vir, em nome de Jesus. Numa outra visão, alguém viu os 4 ventos do céu soprando sobre os ossos secos
do exército remanescente do Senhor. Havia alguns que vinham vindo muito bem e aí caíram, esmoreceram, foram ficando pelo caminho. E Deus diz que até mesmo alguns desses serão reavivados e serão ressuscitados para entrar no exército dos últimos dias. Nós declaramos uma aceleração sobre o corpo de Cristo, que nós, que pensamos pelo menos que estamos de pé, possamos olhar para aqueles que caíram pelo caminho com compaixão e com a visão do Espírito Santo para ajudá-los nesse processo de resgate, restauração e aceleração, porque eles vão ter que recuperar o tempo perdido em muito pouco tempo para entrar nessa batalha dos últimos dias. Nós dizemos sim e amém. Nós nos colocamos nesse lugar de compaixão, Senhor, para enxergar as vidas que o Senhor vai enviar e que precisam ser restauradas para essas batalhas dos últimos dias. Nós confiamos e cremos que é possível porque é tempo de milagres, né? Um tempo de milagres. Os macabeus não tinham como vencer o exército da Grécia ou de Roma, mas eles lutaram contra Antíoco Epifânio, que era uma imagem, uma figura do anticristo. Eles lutaram e eles prevaleceram. Nós também parece que não temos para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Nós declaramos que o bicho não vai comer e nem vai pegar, em nome de Jesus, que nós vamos avançar de glória em glória, de força em força, de fé em fé, de vitória em vitória, porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, Ele é conosco. E se Ele é por nós, ninguém poderá contra nós. Então, somente olhamos para Ti, mantemos o nosso foco em Ti, autor e consumador da nossa fé. Não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. Mantemos nossos olhos em Ti. Te obedeceremos e Te ouviremos. Na maturidade que o Senhor nos deu, nós vamos ouvir e obedecer prontamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Alguém viu isso? Acho que o Chuck também falou isso. E eu não consegui anotar. Em alguma dessas visões ele falou que não era para olhar nem confiar na direita e nem se distrair com a esquerda. E ele estava falando de política. A gente sabe pela nomenclatura, né, que a pessoa usa. Então não vamos nos iludir com a direita e nem nos deixar enganar pela esquerda. Não vamos deixar nada tirar no nosso foco. Ele é o comandante dos exércitos. Ele é o comandante dos nossos exércitos. Nós somos o seu corpo. Nós somos o seu exército e nós somos mais do que vencedor só por causa dele. Não por nada, por mérito algum nosso, mas porque ele é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. O inimigo já foi derrotado na cruz. Ele já foi derrotado. Sua derrota foi selada na cruz do Calvário. E se o inimigo soubesse o que a cruz faria com ele, ele não teria deixado Jesus ser crucificado. Não teria incitado os homens a crucificarem a Cristo. Mas Deus cegou os olhos do inimigo, confundiu as suas tropas e Jesus realizou a obra que ele tinha de realizar e ressuscitou. Posso imaginar os passos dele, como diz a canção do Diante do Trono, né? Quando o Jesus morreu, houve aquela festa e de repente eles ouviram os passos e o rugido do leão e aí eles foram pegos totalmente de surpresa. Aliás, esse termo, sermos pegos de surpresa, é o termo que Jesus usa quando ele diz, eu virei como ladrão. Para quem ele vem de surpresa como ladrão? Para quem não está esperando, para quem não está pronto. E Deus está levantando esse exército para que nós estejamos prontos. E assim seja, em nome de Jesus. O exército remanescente brasileiro estará pronto, em nome de Jesus, para realizar as grandes obras que Deus tem. Grande colheita, grande avivamento, sinais, milagres e maravilhas, grande humildade, sempre dando a fama ao Senhor. O avivamento dos estádios, Senhor, começa a gerar, começa a mover em nós, começa a nos atrair a fazer as coisas que nos prepararão. Leva-nos a adorar dia e noite, dia e noite, dia e noite, adorando, intercedendo, orando em línguas. Sim, sim, Deus. Leva nosso espírito a estar preparado, nossa alma a estar preparado, nosso corpo a estar preparado, nosso coração a estar preparado, nossa mente a estar preparado. Haja cura na nossa mente, cura no nosso corpo. Haja cura no nosso coração, haja cura no espírito, haja cura em todas as dimensões do nosso ser. E amadurecimento, maturidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amém e amém.
Estamos terminando. Outra pessoa viu a casa do tesouro, o cofre se abrindo. O cofre celestial está se abrindo. No cofre celestial tem as riquezas do reino. O ouro do reino foi liberado. Esse ouro é aquele que me lembrei na hora, né? Como não me lembrar do texto de Apocalipse, capítulo 3. Carta à igreja de Laodiceia. Diz para a igreja que está coitada, miserável, pobre, cega e nu, mas que nem sabe disso. E o conselho que Deus nos dá, que Jesus nos dá é: compra de mim ouro. Nós podemos comprar de Jesus, do cofre celestial, nós temos livre acesso já a esse ouro que está ali. Ouro refinado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não seja vista a tua vergonha, a tua nudez, colírio para ungir os seus olhos a fim de que vejas. Ele nos repreende e nos castiga porque nos ama. Nós precisamos ser zelosos e nos arrependermos porque Ele está à porta, batendo. Ele quer entrar na sua própria casa, que nos leva ao fim da mensagem. A mensagem essencial da festa de Hanukkah, de Deus ter dado aos macabeus essa vitória que preparou o cenário para a primeira vinda de Cristo de forma sobrenatural, uma vitória espantosa. Deus cuida de nós. Ele quer nos dar a vitória, Ele nos capacita, Ele nos levanta para guerrear no tempo certo, Ele gera a insatisfação, Ele nos dá as estratégias de guerra para que a nossa nação, para que a nossa família entre nos planos e propósitos de Deus. Ele nos protege, Ele nos restaura, e Ele restaura o que em nós? O seu templo, o seu altar. O altar nos dias dos macabeus levou 8 dias para ser dedicado, a ser consagrado. E Ele está nos dando 8 dias para limpar e consagrar e rededicar os altares da nossa nação. Serão tempos intensos, tempos difíceis, mas tempos essenciais. Não tem como fazer a presença de Deus voltar a habitar na nação se não houver essa tribulação, essa turbulência, essa guerra. E nós estamos aqui para de joelhos entrar nessa guerra, para que as forças armadas, para que o exército celestial possa ir aonde nós não podemos ir. Deus é um Deus de milagres e hoje nós precisamos desse milagre. Em todas as frentes de batalha que nós temos, você que não concorda com as batalhas da nação, veja as batalhas da sua família, da sua casa, do seu ministério, do seu trabalho. Deus está querendo fazer milagres nessa frente também. Tudo que não acontece conosco pessoalmente, junta tudo, vira igreja, depois junta tudo, vira cidade, depois junta tudo, vira nação, depois junta tudo, vira o reino de Deus sobre a terra. Nada é somente a meu respeito. O que Ele faz em mim vai juntar o que fez no meu vizinho, no meu irmão, no meu familiar, em todos aqueles que estão em Cristo e que estão espalhando o reino, a luz de Deus, a glória de Deus pelas nações da terra. Ela vai indo, vai se multiplicando, e essa foi uma palavra também, que Deus estava multiplicando, multigeracional, multicores, multiforme sabedoria de Deus. Deus estava multiplicando em todos os âmbitos. Nós dizemos sim e amém. Multiplica as gerações de Deus sobre a terra, os testemunhos sobre a terra, um novo homem sobre a terra, o mix de tantos povos, línguas e nações no reino de Deus. Multiplica em nome de Jesus. E houve uma palavra de alerta: o inimigo tentará nos eliminar, mas se ele eliminar a um, outro Deus vai levantar no lugar daquele um para continuar. Então a obra de Deus, ela será realizada sim ou sim. Vamos fechar as nossas brechas para que nós não fiquemos pelo caminho. Mas saiba que mesmo se eu não quiser e se eu cair, Deus vai levantar alguém. Se Esther não quiser, Deus vai levantar outro. Vamos então juntos, entrelaçados, manter firmes e fortes uns aos outros,
Quando um começar a cair, vamos lá, 3 ou 4 para levantar. Não vamos deixar ninguém para trás, se pudermos. Se pudermos, não vamos deixar ninguém para trás, amém? Em nome de Jesus. Fique atento ao exército que está ao seu lado. E não se esqueça, semana passada, o Chuck viu a mesa. E nessa mesa, Deus estava assentando o seu povo. E muitos na mesa olhavam um para o lado e olhavam para o outro lado e falavam, eu não quero essa pessoa do meu lado. E Jesus falava assim, não, eu posicionei essa pessoa do seu lado. Você vai aprender a andar com essa pessoa. Né? Isso me chamou muito a atenção, tanto que eu me lembrei agora da palavra que Deus deu na semana passada. Não fique com picuinhas, nós não podemos ser um exército imaturo, de discernimento imaturo. É ouvir e obedecer o que Deus mandou, faz, quem Ele colocou, vai junto, em nome de Jesus. Engole o choro, bora lá. Em nome de Jesus, nada de mimimi. Continuando, os pontos essenciais de Hanukkah. Deus guarda o seu povo, Ele quer restaurar o templo, porque Ele quer a presença de Deus restaurada. Ele fará isso com milagres, sinais e maravilhas. E o que Ele já fez de milagres na sua vida, clame, use esses milagres, como nós mencionamos na palavra do Dutch Sheet semana passada. Quando você dá o testemunho, aquilo gera algo no mundo espiritual e libera o poder daquele mesmo milagre do testemunho para que aconteça novamente. Hoje de manhã eu acordei e eu falei, Deus, o Senhor me... Lembra, Deus, o Senhor me curou da endometriose. Lembra, Deus, o Senhor me curou da insônia. Lembra, Deus, faz de novo. Faz de novo, que eu tenho alguns milagres que eu estou aqui na fila. Faz de novo, Deus. Libera aquele mesmo poder de novo, em nome de Jesus, no tempo certo, porque o testemunho, às vezes, ele tem tempo. Às vezes você está profetizando sobre a sua família, às vezes você está profetizando sobre a sua nação. Não para de perguntar por quê. E só pergunta o quê? O que eu faço agora, Deus? Agradece? Amém. Estou agradecendo já pela cura, em nome de Jesus. Estou agradecendo já pelos milagres que o Senhor fará na minha família e pelos milagres que o Senhor fará na minha nação. Não consigo nem enxergar direito, não sei porque está acontecendo assim, não interessa. Faz do teu jeito, Deus, mas faz. Lembra, libera o teu poder. E quando acontecer, vai dar o testemunho para que a outra vida possa colher esse fazer de novo, esse poder de Deus naquela situação, para essa vida que está precisando. Por isso a gente conta testemunhos, por isso a gente lê a palavra e os testemunhos que estão na palavra. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que ele fez, profetiza, profetiza. O que ele fez, profetiza. Não só você profetiza, mas o que ele fez, aquilo profetiza sobre a situação. Sim e amém. E Deus é luz, Jesus é luz do mundo, Ele é maravilhoso, glorioso, majestoso, soberano, não há outro como nosso Deus, e que nós possamos nos lembrar disso o dia inteiro. E se não conseguir se lembrar de nada, não souber o que falar com Deus, ore em línguas. E se não ore em línguas, receba agora em nome de Jesus. Poder do Espírito Santo e as novas línguas, porque isso te ajuda na intercessão e é maravilhoso. Sim e amém. Deixa eu ver se eu não esqueci nada de importante. E nós vamos cear. Prepare aí os seus elementos da ceia. Primeira Coríntios 2. Eu, irmãos, diz Paulo, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Quando você contar o seu testemunho, não precisa de embromation. Não precisa pregar, só conta o testemunho. Pregar estou eu pregando aqui. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Temos aqui o corpo e o sangue de Jesus.
Versículo 3. E eu estive convosco na fraqueza e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Nós cremos, Senhor, que nessa semana já começa, Senhor, as manifestações e demonstrações do Espírito Santo, de sinais, milagres e maravilhas, desse descer dos céus, dessa fusão das dimensões. Nós cremos, Deus, que vai começar a pipocar, como aquela outra visão dos vulcões, a igreja como vulcões espalhada pela terra, explodindo em glória, com sinais, milagres e maravilhas. O tempo chegou, Deus. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Não nos estribamos nos filósofos que falam bonito. Não precisa falar bonito, precisa ter o poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam, versículo 7. Não. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. O mistério é aquele que a gente pega quando a gente sobe em adoração e desce com estratégia. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Obrigada, Jesus. Porque eu não vi, meu ouvido não ouviu, nem consigo compreender as coisas que o Senhor preparou para nós. Deus. Ansiamos por esse tempo. Coisas tão espetaculares que mal podemos imaginar como serão. Faz, Deus, faz, Deus. Mas Deus, versículo 10, nos revelou pelo seu Espírito. Eu preciso de mais revelação para entender essas coisas que eu não vi ainda, Deus. Ai, papai. Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É de graça e nós nem sabemos que temos, mas nós queremos esse conhecimento, essa sabedoria, essa revelação, esse discernimento. Fala com o teu remanescente, fala com a tua igreja, bate na porta, bate mais alto, chuta a porta se for necessário, Deus. Mas faz, nós te damos essa permissão em nome de Jesus. Mostra-nos, revela-nos. Leva-nos mais alto na adoração, mais alto, mais alto, mais alto. Entramos em Cristo, no tabernáculo de Deus. Jesus, o Rei dos Reis. Entramos em Ti, entramos em Ti, entramos em Ti. Nós em Ti, Tu em nós. Nós em Ti, Tu em nós. E Tu no Pai, nós em Ti, o Espírito em nós. Esse ciclo glorioso de presença de Deus seja como uma explosão de glória que venha como o impacto de uma bomba atômica venha alcançar os nossos vizinhos, venha alcançar essa nação, venha alcançar as nações da terra, em nome de Jesus. 13. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Por isso precisamos conhecer o Espírito. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Tem coisa, querido, que você precisa esperar o cara ser batizado no Espírito, precisa esperar a pessoa vir para compreender, não adianta ficar lançando pérolas aos porcos. Primeiro converte o porquinho, limpa ele, com todo amor em Cristo. Não fala assim dele. As pessoas que ainda não têm sabedoria, não têm conhecimento, nós precisamos ser um pouco mais simples. Mas quando estamos em meio aos entendidos, aqueles de Daniel, nós podemos falar das insondáveis, gloriosas revelações de Deus, as profundezas do reino.
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Qualquer semelhança com as conversas que a gente tem com os nossos compatriotas neste tempo não é mera coincidência. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Obrigada, Jesus. Pegue o seu pão. E na noite que o Senhor se reuniu, ele partiu o pão e ele disse assim: esse é o meu corpo que foi partido por nós, por vós, ferido, esmiuçado pelas vossas iniquidades, transgressões e iniquidades. E Paulo nos alerta sempre que nós fazemos isso, fazer em memória do Senhor, lembrando a Ele do que Ele fez por nós. Ele morreu, foi sepultado e Ele ressuscitou dos mortos para que nós, ao sermos crucificados com Ele no Espírito, fôssemos sepultados com Ele no Espírito e ressuscitássemos com Ele no Espírito para a novidade de vida. E assim tivéssemos acesso além do véu que foi rasgado. E o véu é a sua carne. E então nós podemos entrar na presença de Deus, na casa do Pai, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que é o nosso amado. Comamos, celebrando a sua morte, a sua ressurreição e a nossa ressurreição com Ele. E dizendo, Deus faz de novo. Faz de novo na minha família, com meus irmãos, meus sobrinhos, meus primos, meus pais, meus filhos, meus tios, todos os meus familiares que ainda não te conhecem, faz de novo, Deus. Para esta nação, Deus, rasga o véu. Rasga o véu que nos separa de Deus. Rasga o véu. Todo pecado, toda corrupção, toda mentira, toda luxúria, toda lascívia. Tudo que pode ser corrompido seja rasgado, crucificado, sepultado. E que haja ressurreição do Brasil em novidade de vida, uma nova nação, no novo propósito que Deus tem para esses últimos dias. Deus faz de novo, pelas nações da terra, as nações ovelha que o Senhor está escolhendo, sei lá como funciona isso. Não sei qual é o seu critério, cada um diz uma coisa. Mas o Senhor sabe qual é. E nós dizemos, faz de novo, levantando o remanescente da igreja na terra para esses últimos dias. Me desculpem os barulhinhos aqui. E ele disse igualmente, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado por todos os que querem o sacrifício de Jesus. Neste sangue está a vida de Deus, a vida de Cristo. Bebam em memória de mim, bebam dizendo, faz de novo Deus. Dá vida, vida eterna e abundante, vida eterna e abundante. A todo que beber do teu sangue, beba pela sua vida. Beba pela sua família, pelos seus familiares que ainda estão precisando desta vida eterna e abundante de Cristo. Faz de novo, Deus.
Faz na minha família. Tem muita terra maldita ainda que precisa ser santificada pelo teu sangue. Purificada pelo sangue derramado no altar, assim como fizeram em Hanukkah. Sacrifícios por 8 dias, purificando aquele altar. Purifica também o nosso altar, Deus. Nós como altar do teu sacrifício. E a nossa nação. Faz de novo na nossa nação. Essa purificação pelo teu sangue. Derramado naquela cruz 2000 anos atrás, o teu sangue é suficiente pela salvação de uma nação tão perdida, mas que o Senhor achou. Ela foi encontrada por ti e foi remida por ti. E nós, como cooperadores da tua obra, dizemos sim e amém e bebemos em memória desse sacrifício que salvou a nossa nação. Faz pelo remanescente da igreja na terra, o teu exército que o Senhor está levantando. Faz de novo, Deus. Enche esse exército de vida, levanta esses ossos secos em nome de Jesus. Levanta esses ossos secos, ressuscita, ressuscita, ressuscita. Sejamos um exército impenetrável, invencível, imbatível, inconquistável, indesanimável. Sejamos o teu exército, andando junto com o exército celestial, o exército dos anjos, as tropas que o Senhor já delegou para esse tempo. Faz de novo, Deus. Teu milagre, a tua intervenção divina numa nação e nas nações da terra, por meio do teu remanescente, em nome de Jesus. Amém. Se você guardou mais um pouquinho, faça pelo motivo que Deus está te pedindo para fazer. Esse ato profético glorioso. Nós somos cooperadores de Deus. Em algum momento do culto, me lembrei dessa palavra, bati o olho aqui na página, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 9, diz assim, nós somos os cooperadores de Deus. Paulo está falando dos líderes, dos servos que discipulam e que estão ali na lavoura, que é o povo, né? Vocês são a lavoura e o edifício de Deus. Mas nós ouvimos no culto em algum momento que nós estamos cooperando com Deus, porque os maduros ouvem e ao ouvir cooperam, obedecem, cooperam com a sua parte naquela obra, naquela vitória, naquela transformação, naquele avanço, naquele romper. E nós dizemos sim e amém, somos cooperadores de Deus, te agradecemos, Deus. Não há outro como tu. Nós te servimos de todo o nosso coração, estamos prontos, não sei. Mas seja feita a tua vontade no teu tempo. E o Chuck nos enviou de uma forma bem linda, que eu já não lembro mais qual foi, mas eu te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Estou vendo se eu me lembro o que ele disse. Eu falei, eu vou anotar, mas eu não vou esquecer, então não preciso anotar, e não anotei. Então você volta lá, depois você que está no grupo, que recebe, né, os nossos eventos, as aulas de escatologia e tudo mais, volta lá para assistir a gravação que a gente deixa lá pelo Zoom. Foi para ir dançando, vai no presente que Deus te deu, era isso? Vai no dom do presente do ratatatá. Vá na unção, nessa semana, numa unção nova, para um novo tempo de adoração, para receber as novas estratégias que Ele vai nos dar nesse tempo. E não se esqueça, em nome de Jesus, não critique o que você não entende. Não condene aquilo que você não entende. Nós somos muito rápidos em desanimar, porque não foi como nós queremos que seria. Nós queríamos que seria. Sejamos rápidos no orar e no adorar. Lentos no criticar, no murmurar, no lamentar. Vamos manter a fé. Vamos ser firmes na rocha que é Jesus. Tudo vai ser abalado, mas essa rocha não. Nós podemos até balançar, mas se nós estivermos firmemente arraigados, nós não nos movemos. Nós balançamos, mas nós não caímos e não somos arrancados. Firmes na rocha que é Jesus, perfeito amor e perfeita justiça. Em nome de Jesus, amém? Eu não quero dizer tchau, mas eu vou dizer tchau. Mas eu quero só deixar um recadinho para vocês antes.
Nossos seminários terminaram por esse ano. Nós celebramos Hanukkah ontem. Se você quiser, essa gravação está lá no meu YouTube, Márcia Schoff Maluf. Está lá nos vídeos do YouTube. Procura pela data, se você não conseguir achar. E não sabemos ainda quando será a nossa próxima reunião gravada, que será ao vivo também, a nossa próxima transmissão. Mas nós vamos avisando. Eu não sei se vai ser em fevereiro ou se vai ser... Eu acho que eles estão nos pênaltis, né? Porque a gritaria está incrível aqui fora. Não sei se vai ser em fevereiro ou se vai ser em meados de janeiro. Nós ainda não decidimos. Estamos esperando o Senhor nos mostrar quando vai ser a próxima transmissão, o próximo curso do Apocalipse para o ano que vem. Vamos fazer a agenda durante as férias aqui agora. Mas que seja um tempo maravilhoso para você e sua família, em nome de Jesus. E em janeiro procura lá os nossos eventos, pelos nossos canais, para ver se você acha alguma coisa que o Espírito Santo queira que você ouva e participe conosco. Vocês são sempre muito bem-vindos, viu? Eu amo vocês demais, demais, demais. Shalom, shalom. Mas antes de desligar, eu vou olhar as mensagens, tá? Eu vou olhar, que eu vi que um monte de gente escreveu um monte de coisa aqui. Eu vou olhar, mas eu já vou dar o tchau para que o pessoal da produção depois possa cortar, tá bom?